Bom dia a todos. Passando para desejar uma ótima semana para vocês. E vim aqui também para deixar uma palavrinha para encher o coração de vocês de esperança. Essa manhã eu estava orando ao Senhor e comecei a agradecer. Agradecer pela semana, agradecer pela vida, agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito. Enquanto muitas pessoas estão em um leito de um hospital, enquanto muitas pessoas estão com enfermidades, muitas pessoas perderam alguns parentes e nós estamos aqui bem, com saúde, faltando muitas coisas, muitas vezes os sonhos que a gente deseja não têm sido realizados ainda e mesmo assim nós estamos vivos, nós temos esperança. Comecei a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado viver. E como todo mundo, a gente agradece ao Senhor, mas a gente pede alguma coisa, né? E sei falar ao Senhor os desejos do meu coração, né? Tem coisas que a gente acha impossível de ser realizado. E Deus me levou lá atrás. Me levou quando eu era criança. Me levou quando eu morava dentro numa casinha de taipa com mais 4 irmãos e com a minha mãe. Ele me mostrou toda aquela vida que eu vivi, aquele caminho que eu passei. E o caminho que eu trilhei até chegar aqui. Não foi um caminho fácil, mas foi um caminho que ele nunca nos abandonou. Nunca. A gente nunca teve tudo o que queria, mas a gente sempre teve aquilo que precisava. E Deus começou a me lembrar lá atrás. E Ele falou assim para mim, se eu fiz lá atrás, você acha que eu não vou fazer agora? Então, eu comecei a lembrar. Deus começou a me lembrar de tudo aquilo que eu tinha passado e todas as provisões que Ele fez para a nossa vida até chegar aqui. E muitas vezes nós somos esquecidos, porque esse muitas vezes é o nosso problema. Nós somos esquecidos demais. Deus já fez tanto e a gente no meio do caminho parece que perde a fé. Parece que as coisas vão se complicando mais um pouquinho e parece que Deus ele não é tão poderoso assim que Ele fez até aqui e não vai fazer mais. Mas Ele é Deus, Deus é poderoso, Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Só que Ele cumpre no tempo dEle. Eu estava ouvindo um louvor agora e esse louvor falava assim, da Midian Lima. Tem uma parte que fala assim, se lhe fecharem uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só para mostrar que eu sou o Deus da sua vida e sou o Deus da sua história. E aí eu comecei a lembrar que há um tempo atrás eu passei por uma decepção e eu fiquei me perguntando, Senhor, por quê, por quê? E Deus me mostrou esse louvor, Ele respondeu para mim nesse louvor, e eu já estava esquecida. E Deus abriu uma porta para mim realmente, onde não tem parede, né? E essa porta que ele abriu, para muitos pode ser nada, mas para mim é uma porta que só eu sei que foi Deus. Só eu sei que foi Ele que falou comigo, foi Ele que respondeu a minha oração. Foi uma porta realmente onde não tem parede, onde a única pessoa que eu preciso consultar é o Senhor. Eu não preciso consultar a mais ninguém, eu pedir opinião, ou pedir informação para ninguém, porque foi Deus que me deu. É Deus que manda os clientes, é Deus quem me mostra o fornecedor, é Deus que me mostra todas as coisas que eu preciso. E quem me ensina a cada dia é Deus que me dá discernimento, é Deus que me dá sabedoria para procurar a pessoa certa, sabedoria para ir no lugar certo e sempre dá certo. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor porque Ele tem sido fiel. E eu quero encorajar você nessa manhã a não desistir dos seus sonhos. Eu não sei onde você quer chegar. Eu não cheguei onde eu quero ainda. Mas aonde eu estava era muito pior onde eu estou agora. Então, eu somente agradeço ao Senhor. Agradeço a Deus porque nos dias eu precisei de pessoas, precisei de fornecedor, precisei de muitas coisas e, por incrível que pareça, Deus enviava as pessoas certas. Deus colocava pessoas de Deus no meu caminho. A pessoa que me fornece o DTF é uma pessoa de Deus. A pessoa que conserta a minha máquina quando eu preciso é uma pessoa de Deus. Se eu precisar arrumar meu computador, é Deus que me colocou a pessoa certa no meu caminho. E eu não conhecia. Deus tem me apresentado pessoas que eu jamais imaginei conhecer. Pessoas para me ajudar mesmo. Pessoas que não querem nada em troca. Pessoas que falam assim, eu quero te ajudar. E são pessoas que eu nem sabia e as pessoas nem me conheciam. São realmente pessoas que Deus nos apresenta. Então fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, minha irmã. Porque na hora certa Deus vai fazer. E é na hora certa somente descansa. Descansa nele. O que eu vou falar agora é até um pouco engraçado.
Há um tempo atrás eu coloquei aí uma fotinho de umas conchas. Teve um tempo da minha vida que eu estava sem direção. Eu tinha uma palavra, mas eu não sabia o que fazer. A palavra eu tinha. E Deus tinha me dado a palavra que quando Ele quer dar a vitória, Ele dá apenas com uma pedrinha. Se Deus quiser dar vitória para você, você pode vender um brigadeiro e Deus multiplica esse dinheiro e você vira um empresário. Se Deus quiser te dar vitória com um folheado, Deus vai te dar a vitória. Porque se Ele estiver no controle, se Ele estiver na frente, Ele estiver na direção, tudo que você precisar vai acontecer. Mas se Ele estiver na direção. Então eu fiquei um tempo assim, eu tinha a palavra, mas eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei batendo cabeça. Fiquei fazendo uma coisa, fazendo outra coisa, sendo que na verdade eu já sabia o que eu queria, mas eu não tinha condições para isso. Então por isso eu fiquei fazendo várias coisas. Nunca fiquei parada, na verdade, né? Quando eu era criança, eu vendia bolo na escola. Quando eu era criança, eu queria muito estudar, fazer um reforço, e eu não tinha condições. Então, na igreja que eu ia, uma igrejinha lá em Sergipe, uma Assembleia de Deus, tinha uma professorinha da classinha que ela fazia bolo. E eu me ofereci para vender o bolo dela na escola. Lembro como hoje, era bolo de abacaxi. E as pessoas amavam esse bolo. Eu era criança. E eu queria vender esse bolo para poder ganhar o dinheiro, para poder fazer o reforço, porque eu queria aprender mais. Eu lembro como hoje a palavra que eu aprendi, que eu não sabia, porque o estudo lá é muito fraco, mas eu queria aprender um pouco mais. Eu ainda não sei, tenho muito o que aprender, mas eu desejava aprender, eu tinha desejo no meu coração de aprender ainda mais. Então eu nunca fiquei parada, sempre procurava alguma coisa. Então eu vendi bolo, já vendi brigadeiro. Aqui em Santos mesmo, já peguei garrafa de café e já fui vender ali quando tinha essas construções aí na rua, garrafa de café, fazia bolo, chamava minha mãe, minha irmã, pegava água e saía por aí vendendo. Mas nunca eu consegui nada, aquilo que eu queria. E eu ficava perguntando para Deus. Na verdade, eu tinha a palavra, mas eu não sabia o que era. E aquelas conchinhas, vocês, para ter certeza, vocês vão rir. Eu chamei meu marido, fiz uma oração. Eu, meu marido e meus filhos. A Luana não era nascida ainda, os dois, né? Então eram nós 4. Fizemos uma oração e nós saímos para a praia para procurar concha, porque nós acreditava que Deus ia fazer. Nós tínhamos certeza que Deus ia fazer. Na verdade, eu tinha essa certeza. E eles me apoiaram, né? E a gente saía. A gente saía todos os dias, de manhã e à tarde, para procurar. Quando o Marco estava trabalhando, aí ia eu e as crianças. E na nossa mente, eu já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Na nossa mente, a gente ia procurar uma concha, aí a gente ia achar uma pérola, não sei, alguma coisa sobrenatural ia acontecer. Mas, na verdade, todas as vezes nós encontrávamos as conchas, e aí nós colocávamos anelzinho, colocava brinco, corrente, fotografava. E a Tavaoli já existia, só que nós não sabíamos o que era. E aí, certo dia, eu tive uma ideia. Eu vi que a concha não deu certo. Eu falei, vou abrir o MEI e vou colocar a Tavaoli Serviços, porque, no caso, meu marido sabia fazer coisa de construção, a gente ia fazer uns cartãozinhos e a gente começava a investir nele, porque eu já achava que já não era mais comigo. Falei, Senhor, o senhor tá demorando demais, eu acho que não é isso. Mas a Tavaoli sempre existiu. Aí passou o tempo, eu vi também que não deu certo, e aí eu comecei a desanimar. Só que quando você começa a parar, na verdade, quando você para, Deus começou a me dar uma palavra, Salmos 37, 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu já comecei a ficar desesperançado, porque na verdade, quando a gente entrega nas mãos de Deus, na verdade, não significa que você confiou tanto assim, significa que você está cansada de lutar. Só isso, está cansada e realmente você passa a não acreditar. Né? Então foi isso que aconteceu. E Deus começou a fazer justamente no alvo que eu queria, mas eu não tinha condições. Porque quando a palavra de Deus fala assim que as bênçãos correram atrás de você, isso é muito verdade. A palavra de Deus não mente. Isso é verdade. Conversei com uma pessoa, eu e meu esposo.
Essa pessoa foi outra pessoa que Deus colocou no meio do nosso caminho, né? E nos apresentou a pessoa certa e tudo aconteceu como eu falei. E hoje nós estamos aí, fazendo camisetas, estampando canecas. Eu já cheguei onde eu quero? Não. Mas jamais eu posso ser ingrata com Deus de não acreditar no que Ele me falou. Jamais. Uma coisa que eu sei que tem degrau por degrau. E antes eu estava chorando porque eu queria uma forma de ajudar meu marido. E eu tinha a palavra, mas não sabia nem o que era. E hoje eu posso ajudar ele. E temos sonhos, temos lugares que queremos alcançar, temos coisas a conquistar ainda mais que Deus nos prometeu. Mas a fé é a certeza que nós temos. Não podemos. E a palavra que eu carrego comigo. Todas as vezes que eu quero que apareça alguma encomenda, que apareça algumas coisas, eu já faço logo. Eu já não deixo para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Se eu preciso entregar sexta-feira, eu já começo a providenciar e já entrego antes. Por quê? Porque é uma palavra que eu carrego comigo. Jesus entrou no barco de Pedro, porque Pedro, mesmo estando desanimado, mesmo estando triste por não ter pescado nada, ele não jogou suas redes sujas e deixou lá no canto. Pelo contrário, a Bíblia fala que Pedro estava lavando as suas redes. E toda vez que você lava suas redes, isso significa: eu estou pronto para o próximo. Então, que nós possamos se preparar cada dia mais. Não desista dos seus sonhos, mesmo que no meio da caminhada você pense e pense assim: não tem como, não enxergo nada, não vou conseguir chegar. Não desista. Não deixe suas redes sujas. Deixe ela lavada. Porque quando você lava suas redes, você está decretando no mundo espiritual, você está falando no mundo espiritual: eu estou pronto para o que vai chegar. Não desista. No meio da caminhada, pessoas não vão acreditar em você. Pessoas não vão acreditar na sua pedrinha. As pessoas não vão acreditar no seu alforje. Não vão acreditar. Davi, passaram a desacreditar de Davi dentro da casa dele. Os próprios irmãos dele. O próprio Saul desacreditou. Golias chamou ele, xingou ele, falou que ia entregar ele para os cães. Não desista em meio às palavras contrárias. Não desista. Não se submeta a isso. As pessoas não vão acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar, porque quem deu a palavra para você foi Deus. Então, se Deus te deu a palavra, se Deus te guiou até aqui, se Deus te guiou do caminho do deserto, te fez chegar onde você está hoje, você vai parar por causa de uma palavra contrária? Se alguém não acreditar em você hoje, bata os pés, bata a poeira dos seus pés e segue seu caminho. Saul queria matar Davi. E todas as vezes que Saul queria matar Davi, Davi saía e ia para um outro lugar seguro. Davi não rebatia, Davi não brigava. Davi tentava mostrar em todo o tempo que não queria nada com ele. E Davi não fez nada com Saul. Saul simplesmente queria matar Davi, porque Davi estava sendo falado que matou seus 10 milhares. Davi amava Saul. O próprio filho de Saul conseguia enxergar isso. E Saul só queria matar Davi porque sabia que Deus estava com ele. Então não desista. Não desista. O nosso problema é que queremos que todos acreditem em nós. Não tem como. Eu às vezes tenho sonhos, às vezes tenho uma palavra que Deus me dá e vou falar pro meu marido, aí ele chega e ele não dá atenção. Ele ouve, mas você percebe que ele não deu atenção. Aí eu chego assim e falo assim pra ele: nossa, você viu o que falou? Deus falou comigo. E ele... Aí eu penso: Deus deu a palavra pra mim. Quem orou foi eu. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que ele falou pra mim. Eu sei a confirmação que eu tive. E muitas vezes nós queremos simplesmente uma opinião de todos, que todos têm que aceitar. Não tem. Não tem. Se você acordou com seus sonhos, se você acordou desanimado, se levante, ore ao Senhor e fala: Senhor, posso ir? Se o Senhor confirmar, então vai. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus está no céu e você está na terra. E é somente a Ele que você deve obrigação de obedecer. E para finalizar, até Jesus fazia todas as coisas boas.
E tinha pessoas que não acreditavam nele, que não queria ele por perto. Teve pessoas que falaram: pode sair algo bom de lá de Nazaré? Então preste atenção. Jesus foi rejeitado. Cuspiram em Jesus. Não queriam Jesus por perto. E mesmo assim Jesus não parou o propósito dele por causa da opinião das pessoas. Continue seguindo o seu caminho. Continue batalhando e continue avançando. Mesmo que doa, se foi Jesus que deu a palavra, você vai chegar até o final. Ninguém mandou você parar. Então não pare, porque muitas pessoas precisam de você para ser edificados e para ser levantado. E também não se cale, porque Deus te deu, o que Deus te deu é para edificar a vida das pessoas. Que Deus abençoe seu dia.